resguarda para você, traz para aquele lugar de solitude, descanso, esse momento para você restaurar seu coração. Olá, Escorpião! Seja muito bem-vindo ao canal Tarô Vibracional. Meu nome é Carol Zorzetti, sou terapeuta e taróloga e realmente espero somar na sua semana com essa leitura da última semana de setembro, tá bom? É referente aí ao finalzinho desse mês e de verdade eu espero que seu mês tenha sido maravilhoso e que essa leitura some muito aí no seu dia a dia, tá bom? Lembra que se fizer sentido toda essa leitura para você, maravilha! Se não fizer sentido, faça uma sessão, uma consulta diretamente comigo, é só acessar aqui pelo link da descrição do vídeo. E se fizer sentido, maravilhoso também, só lembra de não tomar nenhuma decisão a partir do que você vai ver aqui. Tudo que acontece nas leituras, principalmente grupais, são realmente uma perspectiva, uma parcela da situação que você está vivendo. Então, tenha responsabilidade com as suas atitudes, certo? Vamos lá. Tarô vibracional. Vamos olhar então qual energia vai reger a sua última semana de setembro. Nossa, rapidinho. A roda da fortuna, Escorpião. Só que no fundo do deck, a torre. O que isso significa? Vai dar um giro de 360. Você vai sentir, vai ficar um pouquinho na lua, mas não tem problema. Realmente, às vezes, a gente passa por grandes transformações e são transformações maravilhosas, principalmente se dentro desse processo, mesmo que tenha uma torre que quebra, né? Dá uma olhadinha no desenho da torre. É como se a força da natureza viesse aqui e acabasse com essa torre. Então, não tem problema, às vezes os nossos planejamentos egóicos ou as nossas má interpretações quebram e as nossas expectativas realmente são machucadas. E aí, a parte maravilhosa é que quando sai a roda da fortuna, isso vai ser incrível, maravilhoso, vai ser o melhor que poderia acontecer com você, tá bom? Qualquer coisa que se desfaça durante essa semana é para o seu bem maior, ok? Vamos lá, pedir esclarecimentos dessa energia. Vamos cortar o baralho. Vamos lá. Vamos ver o que está sendo transformado nesse processo. Ok. Existiu alguma competição, algum embate, né? Algum desafio que aconteceu aí. E você está definitivamente precisando reservar um tempo, se é que você já não está fazendo isso, para ponderar tudo o que aconteceu. Como que acalma um momento de inquietação? Como que acalma um estresse, um esgotamento depois de passar por tanta transformação? Pausa, se aquieta, se retira. Sabe quando está muito estranha a discussão? O nosso julgamento está muito forte, se retire, Escorpião. Realmente, às vezes, a gente precisa desse tempo para ponderar todos os aspectos envolvidos nessas questões que parecem ser mais egóicas, né? Os desafios. O sete de paus realmente traz um pouco dessa força da competição. Então, vai descansar, fica na sua, não se envolve nesse momento. Descansa a mente, teve muito fogo envolvido nesse processo, muito julgamento. Olha lá, um eremita, fica sozinho, fica mais na sua, pega a sua sabedoria, processa a informação. Mais uma carta, por favor. Tá vendo? Ó, isolamento, retirada, solidão. Vai parecer um pouquinho de tristeza, principalmente se tudo isso que está acontecendo e se esvaindo, realmente você amava ou tinha alguma expectativa. Mais informação, por favor. O que está acontecendo aqui? Um coração sai machucado, um desgosto, um sofrimento, uma dor. Bom, pode ser que seja você que realmente saiu com o coração machucado, logo você, sabe, Escorpião, que sempre é muito sábio, que sempre é muito generoso, que sempre faz de tudo para conectar o coração à mente. Logo você
realmente se viu numa situação onde pode ter acontecido uma manipulação, uma frieza da outra pessoa, uma situação que se quebra, né? Você fala, meu Deus, que fugaz tudo isso. Não tem problema. Lembra que toda essa atenção que você tem perante a todos os processos da vida, resguarda para você, traz para aquele lugar de solitude, descanso, esse momento para você restaurar seu coração. E logo, com certeza, vem a satisfação, o luxo, o conforto, a estabilidade emocional. Lembra que existe sim o lado sombra também dessa carta. Às vezes a gente é um pouco ganancioso, por mais que não queiramos assumir, o nosso ego tem a tendência de fazer isso, não o seu eu superior, claro. E dentro desse processo, às vezes a gente faz uma muralha, tá vendo? Não, mas eu tenho tudo, tá tudo bem, não preciso ficar realmente me preocupando. Essa proteção que é pedida aqui para você a partir desse coração, né, que foi machucado, não é para você ficar se contentando com a materialidade da vida, de tudo que você já alcançou, tá bom? Ou, enfim, ficar sentado num trono daquilo que é só a sua parte. Tem que cuidar mesmo de você, tem que se resguardar, mas a carta, essa carta, o lado sombra dela, traz cuidado para não achar que é felicidade verdadeira. Tá tudo bem ficar chateado mesmo, tá tudo bem olhar para isso com mais carinho, tá bom? Vai ficar difícil explicar isso que eu acabei de explicar, porque saiu uma rainha de paus. Então, existe algo que vai renascer de muito forte aí. Então, às vezes, uma maneira da gente se proteger é subir realmente no trono e subir no salto e ir para a vida. Então, vai fazer sentido, talvez, para o seu sistema de crença, né? Dar a volta por cima, não, eu estou ótima, e não tem problema. Não tem problema. É a sua forma, exato. É a sua forma mesmo de seguir seu coração, na sua velocidade, como um bom cavaleiro que sabe muito bem aonde quer chegar. Essas copas, elas são muito interessantes porque sempre tem a ver com a questão emocional. E tá vendo essas copinhas aqui separadas e paradinhas? Elas trazem realmente uma estrutura de, como que eu posso dizer? Tá garantido, é abundante. Porém, o que mais vai importar aqui é aquela copa que você leva, que você sabe que é o que é mais importante nesse processo. A vida vai pedir descanso, a vida vai fazer uma volta de 360 graus, vai mudar muito a sua energia aqui desse processo, que sempre que acontece uma torre a gente evolui muito, mas com certeza você já pode focar naquela copa que é a mais importante. Talvez o seu ideal, né? Não é sobre o que você tem, o que você já conquistou, mas para onde você vai levar o seu ideal. Sabe quando alguma coisa machuca a gente e o que resta são os nossos objetivos, a nossa meta mais profunda? Essa é a sensação que eu tenho. Sabe? Você vai pegar aquilo que você idealiza e vai levar para frente da melhor forma possível. O recado é: só não esquece de descansar, porque às vezes a gente quer fazer tudo isso ao mesmo tempo. E aí pode ser que venha a sombra de tudo que eu estou lendo aqui, né? E tudo aquilo que não é respeitado, tudo aquilo que não é bem processado, digerido, normalmente não faz muito bem a longo prazo. Mais uma carta, por favor. Uhum. É exatamente isso. Alerta, importantíssimo. Nesse ponto eu vou ser bem firme aqui, porque eu estou sentindo que eu estou falando com um grupo que, como saiu um rei, uma rainha, essa força de eu dou conta, tenha muito cuidado para, nesse processo de idealização, você não acessar a parte ingênua, fantasiosa do louco, tá bom?
Com certeza, algo novo vem depois de tudo isso, sem dúvida nenhuma. Com certeza, você tem ganhos incríveis e maravilhosos. Com certeza, você tem uma força absurda. Só lembra de descansar, porque é justamente esse processamento daquilo que você nem faz ideia do que está acontecendo que vai trazer um lugar de, já que é para começar, que eu comece trazendo toda a minha sabedoria, não pulando de um precipício e falando, dane-se, vou viver aqui uma fantasia, que é o meu ideal, dane-se o mundo. Não, volta e pensa que tudo isso foi uma oportunidade para você acessar a roda da fortuna. Tudo está definitivamente no seu lugar, todas as pessoas envolvidas, por mais que seu coração tenha saído machucado, você vai passar por um processo de recuperação e aí lembra de se ausentar por um tempo, lembra de passar por processos de cura e depois entrar em ação de uma maneira mais equilibrada. Vou pedir mais uma carta aqui, cortando o baralho. Algum esclarecimento. Mais uma, por favor. As pessoas são muito dependentes de você, sabe, Escorpião? Você é um conselheiro nato. E o seu coração precisa estar muito purificado. Então, é difícil manter um campo quando o coração ele não está saudável. Então, não ignore tudo aquilo que você precisa perdoar. Não ignore todo o descanso que você precisa ter. Não ignore que existem pontos cegos na nossa realidade. E é importante olhar para esses pontos cegos, que seja, por exemplo, descansando, deixando os outros níveis da nossa realidade mesmo, também fazer uma grande transformação. Mais uma carta que caiu bem longe. Perfeito, tá vendo? Com certeza, esse processo todo que você vai passar vai exigir uma concentração, foca na sua meta, foca realmente naquilo que é mais importante para você, porque com certeza você vai receber muita energia para priorizar. Só lembra que tudo que você vai priorizar vai acontecer em solitude. Reorganize o seu espaço interno, não é fácil passar por uma torre. Vai ter que ter muita força interna, vai ter que usar todo o seu trabalho intuitivo como sacerdotisa, como mago, e eu tenho certeza que você vai sair de tudo isso reconfigurado. Só lembra que tudo que a gente passa tem um sentido. Vou pedir mais esclarecimentos. Vamos ver se tem algo a mais que eu possa somar aí na semana de vocês. Mais uma carta, por favor. Saiu a carta do Sol. E é uma carta do Sol muito maravilhosa. E com certeza esse masculino vem com tudo. Tá vendo? O Sol, mais dois reis, o rei de copas de novo e o rei de ouros. Então, se nessa próxima fase, ou para superar essa fase, você vai precisar tanto do masculino, né, interno, seja homem ou mulher, realmente purifique seu coração. Porque a energia masculina ela é bem invasiva, ela é bem da ação. Então, lembra de pedir ajuda, saiu 3 de ouros aqui. Lembra que você pode receber ajuda, lembra de delegar o que pode ser delegado, lembra que você não está sozinho, não está sozinha, e que se for para acessar toda essa força de reis, você definitivamente pode acessar isso depois de purificar. Mais uma carta, por favor. Para a gente fechar essa leitura. Olha, qualquer dúvida, lembra que tem um WhatsApp aqui na descrição, vocês podem me chamar. Com certeza a gente pode fazer uma consulta com você. Ai, meu Deus, realmente nenhuma carta saiu quando é assim.
Eu respeito muito o deck. E vamos ver se tem mais uma carta aqui para a gente finalizar essa sessão maravilhosa. Saiu rapidinho, tá vendo? Flexibilidade e movimento. Vou te mostrar a carta. Olha que linda. Olha que interessante. Eu dei uma estudada aqui nessa carta para vocês e traz muito essa necessidade do desapego de um amigo ou um parente, que dentro desse processo faz todo sentido, né? Às vezes a gente tem quebras, desapega, solta e volta para aquele lugar que você tem muito mais pessoas para acessar. Volta para esse lugar onde você já sabe como o universo funciona, que essas linhas de encontro, essas linhas das leis, de como tudo funciona, ao ponto da gente manifestar uma parceria, ao ponto da gente manifestar um milagre, não importa. Essas leis, essas linhas de encontro estão sempre em movimento. Então, aproveite essa flexibilidade da vida para fluir nela, desapegando daquilo que já foi, perdoando tudo que pode ser perdoado e realmente lembrando que as estratégias de todo o processo podem ser modificadas muitas vezes para o bem maior. Então, a afirmação, por exemplo, traz assim: eu confio a tal ponto na minha integridade que posso mudar meus papéis e pontos de vista. Então, você traz uma força aqui de integridade, você sabe que a vida tem esses processos mais intensos, então, se você já entendeu como essa vida é fluida e intensa, aproveita essa intensidade, realmente ficando tranquilo, purificando o coração, aproveitando a oportunidade para aprender cada vez mais e para acessar mais pessoas, tá bom? Nos vemos a semana que vem e muito obrigada.